o caso Paquetá. É sabido, não vamos esconder a ninguém, que nós queremos muito ter aqui o Paquetá. É sabido que o Paquetá quer muito vir para aqui, mas em todas as negociações há uma terceira parte. E há uma terceira parte que não está muito convencida em vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito grande, em que vamos ter que ter alguma paciência. Fala comigo, Bruno Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Troca de Passes de ontem / hoje, já que o jogo acabou depois das 11, então o programa invadiu aí a madrugada de quinta-feira. E é o seguinte, temos aqui, galera, informações, o Léo Pereira falando aí sobre o jogo na Zona Mista, temos o José Boto falando também sobre Lucas Paquetá, o que o nosso diretor de futebol falou sobre o Paquetá. Temos uma análise da expulsão que teve do Vasco, muita gente dizendo que foi injusta, quando foi claramente um lance para vermelho. Enfim, tá muito top esse vídeo, Clérson da Sport TV, programa Troca de Passes, disponível aí no Globoplay. Bora pro vídeo, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo e partiu ver o que disse José Boto, uma análise do pênalti e também o que disse nosso zagueiraço Léo Pereira na Zona Mista. Partiu pro vídeo, top demais. Gente, deixa eu falar um pouquinho com você sobre a expulsão, aquele lance que foi um toquinho ali do Barros no Carrascal, acabou derrubando o jogador e aí foi expulso da partida. O Diniz ficou muito irritado naquele momento, a gente pôde ver a expressão do treinador, talvez pela falta de necessidade de fazer aquela falta naquele momento, enquanto o jogo estava acontecendo um pouco mais à frente, né? O ataque do Flamengo acontecendo um pouco mais ali com outros jogadores. Não, E aí o Barros do nada derruba o Carrascal ali. O lance o Pedro que estava com a bola, O lance não apresentava nenhum perigo, ele foi bastante imprudente. Eu confesso que no início eu me surpreendi com o cartão. Sim. Nessa última imagem... vermelho, da revisão? Claro. Ela, assim, é uma sola na altura da panturrilha do jogador do Flamengo. E assim, aí é difícil você revendo essa imagem assim. E a imagem foi do lado, o lance foi do lado do árbitro. Eu acho que difícil você discordar. O termo mais adequado é uma sola na panturrilha, né? Não um toquinho, como eu disse. Não, é que na primeira imagem ela passa um pouco despercebida. Assim, o lance parece que segue, de repente a gente se surpreende. Tem a falta, mas quando o árbitro mostra o cartão vermelho, dá uma surpresa, porque a gente não conseguiu ter a noção no primeiro lance. Aí, conforme a gente vai vendo a imagem, não dá para entender assim, muito o que passou na cabeça do Barros nesse momento. Na verdade, não passou, né? Se ele quis, porque ele poderia calçar o jogador. Assim, se ele quisesse parar a jogada, ele calçava por baixo, provavelmente não seria. O futebol é cheio de tomada de decisão sob pressão. Eu preciso estar com energia com isso para estar, vamos dizer assim, concentrado e não cometer esses erros. Aí, realmente, ele deu uma dormidinha. Ele perde a posição. Só que ele acaba ficando, em alguns lances desse jeito, você fica, vamos dizer, preguiçoso no lance, que eu tenho que correr atrás, porque eu já permiti isso, eu não posso cometer Eu posso dar uma puxadinha, tomar um amarelo, né? Mas não posso correr o risco disso. Então, realmente, aquele é um momento que você não estava ligado, bem concentrado, preparado para antever a jogada, porque quando você vai reagir, às vezes é tarde. E aí ele vai passar a perna do jeito que está, de uma maneira irresponsável, vamos dizer assim, e acabou realmente ficando inevitável a expulsão e prejudicando o Vasco. Mas é uma desatençãozinha que você teve, você acaba não estando lúcido para tomar a decisão certa. Exatamente. Até um Vasco que na avaliação do Diniz estava um pouco lento, de repente ele um pouquinho atrasado, chegou, a gente está vendo agora nesse Ele está olhando a jogada, ele perde a casa. Posição, a hora que ele vai correr é tarde, mas tem muito campo ainda para você correr, tem sobra ali atrás, então tá tudo bem arrumadinho, né? Vamos esperar também a coletiva do Diniz para saber se a irritação é com o Barros ou é com o árbitro, né? Não sei se, de repente, se a interpretação dele à beira do campo foi... Eu acho que ali, pelo jeito, ali parece que é com o Barros de ver a situação, você fica ali pensando. Aí depois vem uma reação que pode ser com o árbitro e tal, né? É isso. Gente, vamos ouvir o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, em uma entrevista exclusiva ao nosso repórter da transmissão. Agora, hein? Falando um pouquinho sobre o planejamento do Flamengo, que antecipou a volta do seu elenco principal, e também sobre a contratação de Lucas Paquetá. Roda aí. É importante dizer que em 1 ano e 1 mês que eu estou no Flamengo,
nunca o Presidente interferiu em qualquer decisão que tenha a ver com escalação de time, com forma de jogar, com plano de jogo, nunca. É preciso deixar isso claro, porque isso nunca se passou e não se passou agora. O que se passou foi, ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Nós tivemos algumas discussões sobre isso, e quando eu digo discussões não é ninguém andar a bater um no outro, é apresentar os prós e os contras. E foi decidido que tinha que se ajudar o clube no Carioca, mas nem sequer a decisão de vir o elenco profissional toda foi do Presidente, foi exclusiva do Departamento de Futebol. É a primeira e a última vez que eu vou falar sobre o caso Paquetá. É sabido, não vamos esconder a ninguém, que nós queremos muito ter aqui o Paquetá. É sabido que o Paquetá quer muito vir para aqui, mas em todas as negociações há uma terceira parte. E há uma terceira parte que não está muito convencida em vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito grande, em que vamos ter que ter alguma paciência, vamos ter que contar com a colaboração do West Ham, não é? Negociar com o West Ham, não é uma coisa como no Futebol Manager, eu quero o Paquetá, toma lá este dinheiro. Há muitas coisas envolvidas, porque não é exclusivo de um clube brasileiro pagar parcelado, todos os clubes no mundo pagam parcelado, há uma série de negociações e de tratativas que têm que ser feitas, que demoram o seu tempo, não no tempo que nós gostávamos, se o Paquetá estivesse já aqui, mas estamos a trabalhar, e é isso que a gente pode prometer, é que estamos a trabalhar muito para que ele venha. Tá aí a palavra do Boto, falando um pouquinho sobre a situação das negociações com o Paquetá. O Flamengo fazendo um grande esforço, sabe que o jogador quer vir, mas o West Ham dando uma segurada, muito pela situação que se encontra, né, no campeonato inglês, lá na parte de baixo da tabela, brigando para não cair. Então, por isso, não está liberando e não está facilitando as coisas para o Mengão. Vamos ouvir um pouquinho o Léo Pereira, depois da partida, na zona mista, que é aquela área onde passam os jogadores, para conversar com os jornalistas. Ele avaliou como é que foi o Flamengo nesse primeiro jogo do elenco principal. Muito tranquilo. Basicamente, a gente já sabe o que é para ser feito durante o jogo. Um grupo muito forte, muito entrosado. Tivemos a estreia do Vitão, é claro, e do Salles ali, que não vinha jogando, mas não foi novidade, já treinaram alguns dias ali com a gente e se adaptaram. Parecia que já jogava há anos com a gente. Uma avaliação do jogo nem parecia o primeiro jogo de vocês na temporada pelo volume que vocês conseguiram criar hoje contra o Vasco e a vitória. Bom, é verdade que a gente controlou a partida a todo momento. A gente também, de certa forma, nos surpreendemos positivamente, mas a gente tem uma ideia muito clara e a gente tenta seguir aquilo que o nosso técnico nos pede. E fomos felizes hoje, conseguimos manter uma intensidade muito boa e, consequentemente, criar chances, oportunidades e sair com a vitória, né? Como é que foi a estreia ali do lado do Vitão? Encaixou bem já logo no primeiro jogo? Foi bom entrosamento? Como é que vocês se avaliaram juntos ali? Sim, é um jogador de muita qualidade, tem uma qualidade defensiva muito grande. Não é à toa que chegou aqui, vai nos ajudar muito esse ano. E estou tentando ajudar ele durante os treinamentos. A gente tem uma troca muito boa, não só eu e ele, mas os outros zagueiros também. A gente está tentando deixar ele o quanto mais à vontade, né, se sentindo em casa mesmo. E acredito que esse entrosamento aí vai vir ao decorrer dos jogos. Hoje foi um teste muito grande para ele e acredito que ele está muito feliz por essa estreia, pela vitória num clássico. Eu acho que é um dia muito especial para ele e para a gente também por poder ajudar ele. Cara, um bom jogo do Vitão. Eu lembro que durante o jogo eu falei, nossa, o Vitão sobe pouco, né? Que o Vitão ficava bastante preso na zaga, mas 10 minutos depois ele já tava lá no ataque, tava aparecendo o Luiz Araújo, tava jogando de ponta direita o Vitão no ataque. Mas enfim, cara, o Vitão, um bom jogador.
Não dá pra você falar alguma coisa sobre esse jogo, foi um jogo atípico, né? O Flamengo tava com um meio campo muito mais fraco, geralmente faz, a criação tava bem baixa, já que o Eric Pulgar é mais marcação, o Everton Araújo é bom, mas pô, o cara é novo também, não dá pra você cobrar que ele tem a qualidade de um Jorginho da vida. O Carrascal também é muito mais ofensivo, ele tenta muito mais armar a jogada do que achar algum passe muito bom assim. Mas cara, foi um bom jogo, definitivamente foi um bom jogo, o Carrascal ainda fez o gol da vitória, mas bora aí, cara, e vamos ver que o Vitão tem um ótimo ano. A zaga do Flamengo é disparado o ponto mais forte, o ponto mais constante, na minha opinião. O Flamengo tem 4 jogadores de altíssimo nível. No ataque o Flamengo não tem isso. No meio campo tem o De La Cruz, tem o Saúl, tem grandes jogadores. Na ponta você tem o Plata, você tem o Luiz Araújo, tem o próprio Carrascal, você tem o Cebolinha, você tem o Michael, você tem o BH, que é ponto esquerdo, né, centroavante, né, tem que lembrar isso. Mas, enfim, cara, bora ver aí, o Flamengo tem tudo pra começar o ano muito bem, já começou o ano muito bem, tem tudo pra fazer desse ano um ano inesquecível. E eu quero mostrar pra vocês, galera, isso aqui, cara, que eu achei no Twitter, e eu falei, eu tenho que mostrar isso aqui pro pessoal. Bora dar uma olhada aí no Fernando Diniz surtando com a expulsão de jogador do Vasco. E presta atenção naquele torcedor de óculos ali atrás, bem em cima dessa mulher de camisa amarela. Tá? E até agora ainda não apareceu nenhum replay que desmentisse essa minha impressão. Pô, é muito meme o Diniz, né? Tá? E até agora ainda não apareceu Diniz surtando, desmentisse o torcedor achando o bico lá atrás. Olha o tamanho do sorriso do torcedor. Gente, cara, esse lance foi muito bom. O Diniz segurou pra não surtar e o cara lá não consegue tirar o sorriso da cara. Mas esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter visto o vídeo daqui. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo de estreia aí do time de verdade, entre aspas, do Flamengo, o time profissional adulto do Flamengo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo. O que é que você achou dele? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Até mais.